E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Ulisses aqui falando sobre as decisões da Suprema Corte, agora em matéria de direito tributário, no agravo em recurso extraordinário 146254 do Estado de Goiás, que nos deixa a seguinte tese. A cobrança do ICMS de FAO de empresas optantes do Simples Nacional deve ter previsão em lei estadual em sentido estrito, o que significa que o diferencial de alíquota do ICMS estadual deve estar previsto em lei estadual, mesmo para aquelas pessoas que estão inseridas, optantes, no Simples Nacional. E aqui nós temos um conglomerado de várias informações importantes. Inicialmente vamos falar do DIFAL, também chamado de diferencial de alíquota do ICMS, uma ferramenta que visa equilibrar a cobrança de tributos entre o estado de origem e o estado de destino, evitando o potencial de guerra fiscal que o ICMS tem. O ICMS é um tributo estadual, mas para que um estado não queira obter vantagens em relação a outros estados, às vezes cobrando um tributo mais barato para atrair mais empresas para o seu território, é preciso um convênio de caráter nacional feito pelo Conselho Nacional da Fazenda, o CONFAZ. E esse convênio é que vai autorizar a edição de leis estaduais, grande parte delas, em regra, de caráter genérico, uniforme, justamente para que não haja a guerra fiscal entre os estados. Pois bem, o que é o diferencial de alíquota? É o entendimento de que quando um bem circula economicamente, e quando eu digo circula economicamente, não é a mera circulação física, tá? Do local A para o local B, mas sim a circulação de capital, você levar dinheiro de um local para o outro. Quando ele circula economicamente, nós temos a possibilidade de que seja dentro de um estado, e aí nós não temos diferencial de alíquota, porque somente está incidindo o ICMS de um estado só, mas nós temos o ICMS interestadual, quando ele circula entre estados. E, nesse caso, havendo mais de um estado envolvido, para que não haja uma onerosidade excessiva e tampouco guerra fiscal, nós temos o DIFAL, que é o diferencial de alíquota, uma ferramenta de justiça tributária que tem como objetivo permitir um equilíbrio entre a cobrança do ICMS pelo estado de origem e a cobrança do ICMS pelo estado de destino. E como é que esse equilíbrio é obtido? Mediante o diferencial de alíquotas e a repartição dessa receita. Ou seja, originalmente o estado de origem é quem deve cobrar o bem, porque é onde ele circulará primeiro. Ou seja, nós criamos um bem, um produto no estado de São Paulo, ele vai sair do estado de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro. Cobraremos no primeiro momento o ICMS do estado de São Paulo. Num segundo momento, competirá o estado do Rio de Janeiro. A receita dessa cobrança correspondente à diferença entre a alíquota do estado do Rio de Janeiro e a alíquota do estado de São Paulo. Alto lá. O estado de São Paulo cobra 5% de ICMS. O estado do Rio de Janeiro cobra 10%. O estado de São Paulo terá direito a parte desses 5% e uma outra parte, ou seja, os 5% que eram para ser do Rio de Janeiro, serão a ele destinados. O estado de São Paulo realizará uma divisão do dinheiro que pegou a título de ICMS com o estado do Rio de Janeiro, sendo que o estado do Rio de Janeiro terá direito justamente à diferença de alíquotas. Então, se a diferença de alíquota é de 5%, porque o Rio de Janeiro cobra 10% e São Paulo cobra 5%, esse 5% é o que o Rio de Janeiro terá direito, ao lado dos 5% que o estado de São Paulo também tem direito. Essa é a repartição de receitas feitas entre o estado de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro, uma vez que quem cobra, em regra, é o estado de origem. Pois bem, as empresas optantes do Simples Nacional, que é uma ferramenta nacional, ou seja, que equivale para todo o país, elas realizam a opção por esse mecanismo paralelo, porque ele pode gerar um desconto, um barateamento de até 30% no preço dos tributos. E esse barateamento ele é feito, como eu disse para vocês, por meio de uma lei federal de caráter nacional e questionou-se se o diferencial de alíquota precisava estar dentro dessa lei nacional. Chegou-se à conclusão de que ele até pode, mas a cobrança somente poderá ocorrer se o Estado editar uma lei. Então, por quê? Porque o ICMS é um tributo de competência estadual e é indispensável essa lei estadual para que ele seja cobrado, mesmo que esteja associado com o Simples Nacional. Ou seja, a cobrança de ICMS sempre passará pelo convênio da Fazenda Nacional, mais a edição de uma lei estadual. E essa lei estadual incidirá mesmo que a empresa seja optante do Simples Nacional e mesmo que o Simples Nacional seja uma lei de caráter federal e nacional.
O fato de o Simples existir não significa que a lei estadual não deva existir. É preciso a lei estadual, mesmo para cobrar os optantes do Simples. Perfeito, meus caros? Espero que tenham entendido. Um abraço. Até mais.